Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje é dia de crítica no canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre Rei Leão, novo live action da Disney dirigido pelo Jon Favreau. Bora lá? Antes de falar do filme, só deixar claro que aqui hoje vai ter spoiler. Normalmente a gente não dá spoiler nas nossas críticas, mas como é um filme que é muito baseado na animação de 94, eu acho que não faz sentido não dar spoiler. Se você não viu o filme de 94, você está perdendo tempo, você tem que assistir. E então, bora lá. Como de praxe, né, uma sinopsezinha bem rápida. Rei Leão acompanha a história de Simba, né, filho do Mufasa, o atual rei da selva ali, o Leão Rei, que apesar, né, de estar predestinado a ser o novo rei, depois que o pai dele morrer e tudo mais, completar o círculo da vida, ele acaba sendo traído, digamos assim, pelo tio dele, o Scar, que arma junto com as hienas um plano para matar o Mufasa e expulsar o Simba. O Simba, então, vive recluso da sociedade onde ele estava e começa a se reinventar, né? Começa a ter uma nova perspectiva quando ele encontra o Timão e Pumba. No entanto, por uma série de questões, ele acaba tendo que voltar para a Pedra do Rei, né? O lar dele, para confrontar o tio dele e o passado dele. O filme aqui, né, ele segue muito, realmente arrisca o que a gente teve na animação de 94. Tem muita coisa aqui que é quase quadro a quadro, sabe? É literalmente igual, falas repetidas, as cenas filmadas quase da mesma maneira como foi desenhado e tal. E isso, pra mim, pelo menos, é algo bom, porque aquela animação já é uma adaptação muito boa de Hamlet. Né? Eu acho que ele consegue condensar muito bem a história de uma maneira muito coesa e muito fechadinha. Então não tinha muito sentido você alternar muito, porque ia acabar estragando um pouco a experiência. No entanto, eu acho que o roteiro acerta porque ele acrescenta alguns pontos a mais para alguns personagens. São mudanças sutis, expansões sutis de roteiro, mas que fazem muito sentido porque trazem motivações maiores e trazem um pouco mais de profundidade, né, para certas coisas que você pode até não ter se perguntado lá na animação, mas quando isso se apresenta aqui no filme você pensa, realmente faz sentido, é interessante ter isso aqui. E isso funciona principalmente para os personagens secundários, né? Em especial a Shenzi, né, a hiena principal, vivida aqui pela Florence Kazumba, né, na verdade que dá a voz, a Nala, né, que é dublada pela Beyoncé, e a Sarabi, né, a mãe do Simba, que é dublada aqui pela Alfre Woodard. Esses três personagens especiais, essas três mulheres, né, elas acabam tendo um background mais bem desenvolvido e que faz todo sentido. A gente vê, por exemplo, por que a Nala foi procurar ajuda, né, como é que foi aquela questão das leoas enquanto o Scar está dominando, né, que na animação meio que dá a entender que elas só aceitaram. E aqui a gente vê que é um pouco diferente, as hienas também têm mais propósito, elas não são só peões do Scar, né? Então isso é bem legal ver como esses personagens periféricos eles acabam tendo muito mais profundidade aqui e são trabalhados de maneira bem interessante. O próprio Scar também, ele tem um pouco mais de desenvolvimento, né? A gente vê um pouco mais das ambições dele, o fato dele, né, ser mais fraco que o Mufasa, embora isso já seja dito lá em 94. Aqui é tratado um pouco melhor e tal. Então é interessante, apesar dele ser um pouco mais pincelado do que os outros personagens que eu comentei. Os outros, eles têm de fato um peso maior e essa expansão de roteiro é interessante nesse sentido. Então pensando assim, eu acho que é interessante porque o filme realmente deixa de ser apenas só uma questão de melhoria visual, né? Ou melhor, de recriação visual, né, do Rei Leão, porque ele traz de fato elementos importantes e interessantes para outros personagens. Então é uma experiência nova sim. Porque o roteiro ele se desenvolve de maneira diferente, apesar de respeitar muito o anterior, né? O anterior seria meio que um storyboard, de fato, aqui, né? Não só na questão do roteiro, mas realmente da questão de recriação de cenas. Só que, né, como eu comentei, tem esse desenvolvimento dos secundários, dos personagens secundários, o que deixa a trama bem mais interessante e mais complexa, eu diria até. Então é bem válida essa experiência, né? Uma coisa que muita gente estava se perguntando do porquê eu veria esse Rei Leão de 2019... se ele está praticamente igual ao de 94. Pois bem, porque você tem personagens que estão melhor desenvolvidos aqui. E aí eu quero passar agora um pouco para a questão do visual, né? Porque é um dos pontos que mais chamaram a atenção de todo mundo, desde os trailers e tal. E assim, é um puta de um visual. O trabalho técnico aqui é muito bem feito, o CGI é muito bem feito, e você vê que tem um trabalho muito grande, uma dedicação muito grande. Não só em relação aos personagens, né? Os animais, mas também em relação ao cenário. O cenário é muito bem desenvolvido, muito bem estruturado. Praticamente tudo aqui, só tem uma cena que não é gravada digitalmente, ou melhor, não é feita digitalmente, mas assim, é um realismo muito grande, você tem muita textura, você tem muita profundidade e tal, então fica muito legal mesmo. E é legal ver como é um trabalho de aperfeiçoamento do Jon Favreau, porque ele já trabalhou com essa questão lá no Mowgli, em 2016, e agora você consegue ver que aquele trabalho que já era muito bom conseguiu ficar ainda melhor aqui em 2019 com o Rei Leão.
No entanto, apesar, né, de ser um trabalho muito bonito e realmente é muito deslumbrante essa questão, você vê que tem uma melhoria muito brusca do segundo ato pra frente. O primeiro ato também é legal, é bom, só que os leões pequenos, né, os filhotes da Nala e do Simba, você vê que tem uma coisa esquisita que, sei lá, não soa tão realista, é um pouco artificial. Mas os leões mais velhos e até as hienas e os demais animais, eles funcionam muito bem aqui. Né? Só fica essa questão mesmo com os leões pequenos, você sente que tem uma coisa esquisita ali. O único destaque que eu faria nesse sentido que é um pouco esquisito, mas funciona desde o início, é o Timão, porque o Timão ele tem muito mais expressão do que todos os outros personagens do filme. Mas encaixa tão bem que você nem sente essa diferença assim, do CGI dele ser um pouco diferente nessa questão fotorrealista. E eu não posso também deixar de falar a questão das câmeras aqui no filme, né? Porque é sim live action, você tem uma utilização de câmeras, você tem técnicas de filmagem de fato sendo aplicadas e elas trazem muito para o filme. Sobretudo em cenas de ação, que você vê muito uma questão de perseguição, né, uma coisa mais dinâmica acontecendo, que traz muito mais emoção nesse sentido de realmente da ação em si. Você vê que tem toda essa preocupação e tem cenas que são recriadas de uma maneira que trazem mais sentido à utilização da câmera. Por exemplo, quando Simba e a Nala vão no cemitério de elefantes, não vai ser aquela coisa de, né, como se fosse um parque de diversões, que eles passam pelos ossos e tudo mais. Mas em vez disso tem uma perseguição com as hienas debaixo da terra que é muito bacana e você vê que tem muito uso principalmente de primeiro plano e uma perspectiva de primeira pessoa também, que é como se para ilustrar de fato essa perseguição que ele está tendo ali, então é bem bacana. E além disso você também tem uma questão de primeiro plano, principalmente no Timão, né, que traz muito uma questão de expressão dos personagens, né? Porque como você não tem uma expressão mais caricaturada como você tinha lá na animação, né, no caso dos personagens realmente remeterem pessoas, né, o leão chorar, coisas assim, então tem que pegar muito na expressão dos olhos dos animais, né, porque é isso que vai trazer a emoção aqui. Então ele tem essa preocupação muito grande no primeiro plano, e além disso, outra coisa que também é muito válida é a questão de uma panorâmica, né? Que você tem várias vezes assim, o filme trazendo essa panorâmica, principalmente, né, nos voos do Zazu, para mostrar toda a selva e tal. Então é bem interessante como ele utiliza a câmera para de fato incrementar algo no filme, né? Para não ser algo só realmente copy-cola. Então é legal que sabe usar as técnicas de cinema, de fato, para distinguir da animação. Mas ao mesmo tempo que essa questão da animação, né, do uso de câmeras, desse fotorrealismo, é um dos pontos mais interessantes e mais surpreendentes do filme, também é um ponto que tira muito da sua experiência. Eu acho que o fato de ser muito realista, né, de tirar aquela questão realmente, por exemplo, que eu comentei, do leão chorar, coisas assim, né, tira muito da carga dramática do filme, né, sobretudo em cenas icônicas, mas principalmente nas músicas, o que é uma pena, porque o trabalho de dublagem desse filme é muito bom, é muito competente, e você tem muitos atores que são cantores também, né? Em destaque, obviamente, para Beyoncé e para o Donald Glover, que são os dois principais aqui, né? Que vivem, respectivamente, a Nala e o Simba. Né? Você vê que as músicas são muito bem cantadas e, aliás, as músicas voltam basicamente todas do outro filme. Você tem a adição de uma música nova da Beyoncé, que é muito legal, só que você vê que fica uma coisa esquisita, falta um certo peso ali, falta uma construção, sabe? Não sei. Falta emoção, de fato, nos leões cantando, porque parece realmente animais, sei lá, mexendo a boca. Não fica tão orgânico essa parte da música e falta um pouco nessa questão lúdica que você tinha lá na animação na hora das cenas musicais, de fato, né, dos espetáculos. Então perde um pouco o impacto que tinha lá. E eu acho que isso se estende também um pouco para a questão de cenas icônicas, como comentei, né? Por exemplo, a morte do Mufasa e o Mufasa aparecendo nas estrelas, né, que são cenas muito emblemáticas da animação. Aqui elas, pelo fato de não ter, né, por exemplo, na cena do Mufasa você tem o Scar, né, que fecha aquela coisa mais escura, aquele olhar de maldade dele. Aqui não tem tanto isso porque são animais de verdade, né, ou melhor, recriam animais de verdade. Então não tem como ele ter aquela cara de mal, ou aquele negócio fechando no escuro, porque o filme realmente tem essa pegada mais realista, isso tira um pouco. A mesma coisa dele nas estrelas, né, que o filme até tem uma solução interessante de botar, né, como se com uma nuvem, né, trovejando e tal, mas não é o mesmo impacto, sabe? O Simba não tá vendo os caras ali de fato. Então eu acho que tira um pouco dessas cenas dramáticas, o que é uma pena, porque é um filme, né, que dialoga muito com crianças e perde um pouco dessa questão lúdica. Mas ainda assim eu acho que tem esse brilhantismo sim, eles conseguem reinventar de uma maneira interessante, só que eu acho que não é a melhor maneira. Eu acho que o que você tinha de carga dramática lá na animação continua sendo melhor.
é isso, pessoal. Rei Leão de 2019 é uma releitura muito interessante, assim. Eu acho que é um trabalho muito bem feito. Eles souberam explorar ainda mais essa história que já era muito boa, trazendo mais inovações para a questão do enredo e também trabalham muito bem com essa questão fotorrealista, né? É uma experiência assim, muito única, de fato. Eu acho que é muito interessante você assistir isso no cinema, porque é uma riqueza de detalhes muito grande, né? O CGI é muito bem feito, só que, como eu comentei, do mesmo modo que o CGI é o grande ponto alto do filme, ele também acaba atrapalhando porque tira um pouco da dramaticidade. Mas ainda assim, eu acho que é uma experiência que é muito válida e que, se você gosta de Rei Leão e da Disney como um todo, você tem que assistir porque vale muito a pena. E você, já assistiu Rei Leão? Coloque nos comentários a sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não deixe de dar um like se você gostou do vídeo e, se puder, compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque a gente fala bastante aqui de não só de filmes da Disney, mas de outros filmes e também de muitas séries. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.